Doutor, fala sobre a sua satisfação de estar recebendo hoje essa homenagem aqui pela Câmara de Vereadores. Dinei, eu tô até tentando me segurar um pouco para não me emocionar, sabe? Porque, enfim, eu sou pernambucano, né? Eu vim há 8 anos para Santa Catarina e eu me apaixonei por Canoinhas, né? Eu vivi essa terra, eu tive minha filha aqui, casei aqui e tudo que a gente trabalhou, né, que a gente lutou para melhorar Canoinhas e região, não teve nenhum objetivo de receber qualquer tipo de homenagem ou disso, mas me tornar um cidadão catarinense, um canoinhense, para mim, significa muito, sabe? Significa muito porque, enfim, a gente luta pelo bem. A gente via que tinha muita coisa errada aqui e a gente sofre muito pela essa ausência de informação que a gente pode passar para a população, como o Brasil está se tornando, né? E a gente não poder conversar com a população, não poder ter conversado com vocês, jornalistas, antes, né? Falado sobre como tudo estava acontecendo, como o que a gente estava vendo acontecer aqui na região, era uma coisa muito dolorosa. Então, receber esse título de reconhecimento da população, para mim significa muito, sabe? Significa muito. Me faltam até palavras, eu preparei um discurso para ler ali, né? Mas aqui, ao vivo, eu te confesso que eu estou muito, muito emocionado mesmo, assim, de me tornar um canoinhense. Doutor, o senhor falou sobre a importância do trabalho da imprensa nessa questão da Pátria Filho, que não temos por que negar, né? É um motivo pelo qual o senhor está sendo homenageado, mas ainda é muito obscuro, não só para a gente, como para a população em geral, os termos dessa operação. Óbvio que eu não quero que o senhor entre no mérito da questão, mas quando que a gente vai ter acesso a todo o conteúdo dessa operação, que a gente vai saber os motivos detalhadamente pelos quais essas pessoas foram detidas? É claro, eu vou te explicar, Ednei. Existe uma dificuldade que eu critico muito, que é uma alteração na lei de colaborações premiadas. Essa lei de colaboração premiada, ela foi alterada para proibir qualquer tipo de divulgação prévio ao recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia é quando o juiz olha, né, a denúncia e vê que ela é plausível, que ela não é um absurdo, né? Isso é muito raro de acontecer, uma rejeição, né? Porque geralmente quem acusa é o Ministério Público e existe uma responsabilidade social e jurídica nisso. Mas essa proibição que aconteceu com a lei de organizações criminosas, especialmente sobre a colaboração premiada, dificultou muito as situações. Então, para que vocês possam entender, existem denúncias oferecidas, mas essas denúncias ainda não podem vir a público. Por quê? Porque essa denúncia não foi recebida. E no Tribunal de Justiça, isso só acontece numa sessão em que os desembargadores vão apreciar isso. E acaba demorando, porque é uma defesa prévia. Então, com o recebimento da denúncia, tudo isso com a leitura da denúncia, porque o que eu posso falar para vocês, a denúncia tem 300 páginas, uma e a outra cerca de 250 páginas. Tudo isso vai ficar claro, né? Porque a gente consolidou todas as provas ali, mas por enquanto, infelizmente, a gente não pode falar, né? Isso é muito triste. Eu fico revoltado com isso, porque eu acho que o povo tinha o direito de saber o que estava acontecendo. Mas se eu falar isso, se eu contar o que aconteceu, eu acabo sendo punido por uma mal-sinada lei de abuso de autoridade, que veio muito mais para proteger as pessoas que fazem coisas erradas do que qualquer outra coisa. O Ministério Público, inclusive, sinalizou com a liberação do processo para a Câmara de Vereadores embasar o processo de impeachment, mas os desembargadores negaram. Eu acho que o conhecimento, a responsabilização na esfera administrativa, envolvendo aí a questão da Câmara de Vereadores, é fundamental, né? É fundamental porque existe também as várias esferas administrativas, mas a gente respeita aí a posição do Poder Judiciário, que é justamente fundada nessa lei que foi alterada, que vedou a divulgação prévia a isso. Isso é muito complicado, né? A meu sentir, essa lei é inconstitucional. Inconstitucional porque ela viola justamente a liberdade de imprensa e o direito do cidadão de ter acesso àquelas informações. Ora, as pessoas estão presas. A população que votou nessas pessoas precisa entender por quê. E, infelizmente, a gente não pode falar sobre isso porque houve uma lei federal que proibiu que isso acontecesse. Isso é muito ruim. Nós temos que pensar sobre isso e pensar em revogar essa lei. Na votação agora dos novos representantes do Congresso Nacional, rever isso, porque a corrupção é um grave problema e não vai ser jogando isso por debaixo do pano que isso vai ser resolvido.
Você já explicou muito bem o motivo do qual a gente não tem acesso à denúncia no caso da 7ª fase da operação. Mas a 4ª fase, a gente já teve o acordo de colaboração premiada do Adelmo Alberti. Pelo fato de haver ligação entre essas fases, é que a gente ainda não teve acesso ao processo do Adelmo Alberti, quer dizer, os motivos pelos quais a denúncia é relacionada a essa 4ª fase da operação? Isso, os processos acabam sendo conexos, Ednei. E aí, diante dessa dificuldade de distinguir o que pode ou não pode ser publicado, há uma cautela em não divulgar os processos, né? Isso é uma grande dificuldade que nós temos aí com o trato dessa lei. Então, é uma grande dificuldade que nós temos em diferenciar o que pode ser divulgado e o que não pode ser divulgado. Então, por uma cautela, para não acabar sendo prejudicados por essa divulgação, opta-se por não divulgar. Muita gente falou que o acordo de colaboração premiada do Adelmo Alberti é extremamente bondoso para com ele, que em 2024 ele pode ser liberado. As informações que ele contribuiu com o Ministério Público são tão importantes assim, que valeu todos esses benefícios que ele teve no acordo? Ednei, eu vou pedir licença para você para não falar sobre acordos específicos aqui, para que justamente eu não venha a ser responsabilizado por tratar de algum benefício. Mas eu entendo a tua pergunta, acho que tua pergunta é pertinente, acho que ela tem que ser respondida e no momento oportuno em que tudo isso virar público, eu faço questão de respondê-la com todos os detalhes. Tudo bem? Claro. O senhor hoje está saindo então de Canoinhas, está indo para Barra Velha. Eu queria que o senhor explicasse como que vai funcionar esse trâmite e qual que vai ser a sua ligação com a operação, já que ela continua, né? Ela ainda tem muitas etapas pela frente. Isso, só para que vocês entendam, a minha saída foi voluntária, né? Apesar de amar a cidade, a situação ficou um pouco complicada pessoalmente para mim e para minha família por envolver muitas pessoas, né? E acredito que cada um pode entender essa situação. Então, mas a minha situação de coordenador do Grupo Especial Anticorrupção de Joinville continua. Então, a minha condição, se o Procurador-Geral assim permitir, e ele já sinalizou positivamente, é que eu continue trabalhando na Operação Etpater Filho e nas decorrências dela para que a gente possa aí continuar esse trabalho. Não seria adequado que depois de anos de investigação eu saísse desse tipo de processo e deixasse para outro promotor. Vou ser substituído, já sabemos quem é o promotor de justiça, promotor bastante trabalhador, o Luan, né, vai fazer um trabalho muito bom, tenho certeza, e vai continuar também outros processos locais não relacionados com a Pater Filho ou os relacionados a Pater Filho que estejam aí em primeiro grau. Sempre que for necessária a minha ajuda, né, o meu trabalho aqui, eu estarei disponível para contribuir. Quer dizer, o senhor está saindo da cidade, mas a operação segue nas suas mãos. Sim, a operação continua não só nas minhas mãos, né, porque são um trabalho de dezenas de pessoas, mas eu continuo trabalhando na operação sim. Muito obrigado e parabéns pela homenagem. Muito obrigado, Ednei. Obrigado pela imprensa. Nós decidimos fazer essa homenagem porque o Dr. Renato foi fundamental na luta contra a corrupção, tanto em Canoinhas quanto na nossa região. Então essa homenagem é o mínimo que a gente poderia estar fazendo hoje para o Dr. Renato, que foi tão importante para a nossa sociedade.